A paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Eu quero nesta oportunidade estar tratando com os irmãos concernente à libertação. Vamos falar um pouco sobre libertação? Eu quero então que os irmãos acompanhem abrindo a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 8 e no versículo 32. Versículo 32 do livro de João, que diz assim. Nós vamos ler o 32 e o 36. Diz assim a palavra do Senhor em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, está dizendo assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos aqui, alguém poderia dizer que é uma contradição. E conhecereis a verdade vos libertará. E o versículo 36, se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. E a pergunta é, quem é que liberta? A verdade ou o Filho? Ora, na verdade, na Bíblia não tem confusão, né? Nós é que muitas vezes não conseguimos entendê-la. Às vezes nos falta capacidade para entendê-la, mas na Bíblia não há confusão, não há contradição. E tanto é que a Bíblia vai dar uma explicação logo depois, aqui em João 8:32, está dizendo que se conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia está nos alertando aqui que nós temos que conhecer a verdade, porque conhecendo esta verdade, estaremos livres. A palavra libertar aqui está falando que seremos libertos daquilo que nos escraviza, daquilo que nos deixa preso. Então nós seremos libertos conhecendo a verdade. E o versículo 36 diz que o Filho é que faz isso. Olha, se pois o Filho vos libertar, aí está dizendo aqui, ó, verdadeiramente sereis livres. Ora, não ficaremos mais escravos ou presos. Verdadeiramente seremos livres. É o que está dizendo. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aqui não há uma variação de dúvida. Aqui não há sombra de dúvida. Aqui está dizendo que verdadeiramente seremos livres se o Filho nos libertar. E este Filho é a verdade, como está escrito. Nós vamos ver aqui no livro ainda de João, só que no capítulo 8, no capítulo 8 de João. Vamos ver aqui. 8 de João, só um minuto. Perdão, capítulo 14 de João. 14. Só um minuto. Deixa eu ver se por aqui é mais rápido. Ah, sim. 14 de João, né? Aqui no versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade. É essa verdade que disse João 8:32: conhecereis a verdade vos libertará. Então, aqui no versículo 6 do capítulo 14 de João, a Bíblia fala que esta verdade, ela é Cristo. Assim como outras verdades também, como verdade absoluta. Então, Cristo aqui ele está como verdade absoluta, uma verdade que não há variação, não há sombra. Ele é absoluto, ele é real, é uma verdade real que liberta. Nós podemos ver outras verdades que libertam, se nós repararmos aqui no livro de Jeremias, capítulo 10, e logo depois a gente volta mais profundo nesse assunto. Vamos dar uma olhadinha aqui em Jeremias. Agora deixa eu buscar aqui o capítulo 10. E exatamente no versículo 10 de Jeremias, dá uma olhadinha. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Em outras traduções diz, mas Deus é o Senhor da verdade. Ou outras traduções diz,
mas Deus é Senhor e verdade, ou mas o Senhor é Deus da verdade. Então a Bíblia diz que o Senhor é verdadeiro, ou seja, Deus é uma verdade também, uma verdade absoluta, uma verdade que não tem variação. Então, quando nós conhecemos esta verdade que é Deus e também esta verdade que é Cristo, nós temos a completa libertação. Nós podemos conhecer também uma outra verdade, ainda no livro de João, no capítulo 17, só um minutinho, capítulo 17, e no versículo 17, observa comigo, está dizendo lá, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia está dizendo aqui que a palavra de Deus também é uma verdade absoluta. Então, conhecendo Jesus, conhecendo a Deus e conhecendo a palavra, nós temos verdades que nos libertam. Podemos ver também uma outra verdade que a Bíblia nos apresenta aqui no livro de 1 João, no capítulo 5 de 1 João, e no versículo 6, diz assim, ó, no versículo 6, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo Espírito. Deixa eu diminuir aqui. E pelo Espírito. E o Espírito é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, e o Espírito é a verdade. Quando nós conhecemos esta verdade, nós somos libertos. É o que Cristo está dizendo. Ele é tudo isso aqui. E que quando Cristo, então, se verdadeiramente Cristo nos libertar, seremos livres. E que nós precisamos é ter este conhecimento de que muitas vezes ouvimos muitas pessoas dizerem em processo de libertação, quando na verdade a Bíblia está dizendo que se Cristo verdadeiramente nos libertar, nós seremos livres. Não precisaremos passar por uma libertação hoje, amanhã, outra depois, sobre isso, sobre aquilo, porque Cristo verdadeiramente nos liberta. Ele verdadeiramente nos dá a libertação. Agora, o que nós temos que entender é que nós precisamos tomar uma posição diante das coisas. Por exemplo, em João 8:44, deixa eu abrir aqui, João 8:44, olha o que diz aqui. João 8:44. João, perdão, 8. João 8. 8:44. Diga. Ai, meu Deus. João 8. João 8. Olha o que diz. João 8:44 diz assim, olha. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Olha, versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não credes. Então, veja bem, Deus está falando aqui, Jesus está dizendo aqui, que Satanás é o pai da mentira. E são filhos dele aqueles que proferem mentira. Então, se eu me deparo com um texto desse aqui, e eu então conheci esta verdade que é a palavra de Deus, e ela me diz que eu não devo mentir, porque se eu mentir, eu me torno filho de Satanás, eu serei comparado com Satanás. Então, eu tenho que tomar uma posição agora. Então, eu tomo uma posição de não mentir mais. Isso quer dizer que eu fui liberto da mentira? Não, eu era um mentiroso e agora não sou mais. Eu fui liberto. Isso quer dizer que eu tomei uma posição. Liberto eu já era. Cristo já tinha me libertado.
eu já aceitei a Cristo, já recebi a Cristo, eu já sou um cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, eu já sou liberto em Cristo Jesus, eu conheci a verdade que verdadeiramente liberta, só que eu não tomei posições diante de pecados que eu cometo. Então, na verdade, eu não preciso de passar por um processo de libertação. Eu preciso simplesmente tomar uma posição na minha vida concernente a tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Cristo verdadeiramente, ele já nos libertou. Cristo já nos libertou de tudo, do cigarro, do álcool, das drogas, da mentira. Cristo já nos libertou de tudo. O que nós temos agora é que tomar uma posição, ter uma postura diante deste conhecimento que nós passamos a ter em relação à palavra de Deus. Amém? A paz para todos, que Deus continue vos abençoando.